Continuando o nosso assunto da divisão da instalação de esgoto e recapitulando um pouco a aula anterior, nós temos que uma peça hidrossanitária deságua o seu efluente produzido nela pela sua utilização no ramal de descarga. Esse ramal de descarga normalmente se liga a um desconector. O desconector segue se ligando ao ramal de esgoto e pode seguir ou diretamente para um dispositivo de inspeção ou então descer verticalmente por um tubo de queda, chegando até o térreo. Ao chegar ao térreo, nós temos outros trechos e outras características da instalação, como vocês podem imaginar, que é o que vamos ver agora também lá na tela do Revit. Então vamos dar uma olhadinha agora. Aqui nós temos o térreo da mesma instalação da aula anterior. Nós temos aqui o shaft por onde descem, tá vendo? TQ01, 100 mm, TQ02, TG. O que é que significa TG? TG é o nosso tubo de gordura, enquanto TQ é o nosso tubo de queda, ou seja, as instalações que fazem a condução do esgoto verticalmente pela nossa edificação. Esse TQ e esse TG vão se ligar a dispositivos conhecidos como caixas de inspeção. Essas caixas de inspeção são dispositivos que visam ligar diversas tubulações, alterar diâmetros de tubulações de esgoto e também elas permitem que eu inspecione através de dispositivos todos os trechos de tubulação. Quando for a aula de dimensionamento, nós vamos detalhar mais qual a posição correta que esses dispositivos e essas caixas de inspeções devem ter, as distâncias máximas que um trecho de tubulação retilíneo, por exemplo, pode ter para não inviabilizar a minha inspeção da tubulação. Mas, agora falando da divisão dos trechos, os trechos entre caixas de inspeção que normalmente recebem o deságua de efluentes de um ou mais tubos de queda, ou então de ramais de esgoto das peças hidrossanitárias do térreo, são conhecidos como subcoletores. Então, esses trechos horizontais, como por exemplo esse daqui, que recebe o efluente desse box aqui do térreo, recebe também o efluente desse banheiro aqui do térreo, ele é o trecho conhecido como subcoletor. E como vocês já devem imaginar, ele normalmente é enterrado, ele tem um diâmetro mínimo também de 100 milímetros, você não vai ter subcoletores menor do que 100 milímetros. Um outro detalhe é que ele pertence ao trecho, ele pode ser classificado como esgoto primário, ele não é esgoto secundário, ele já está em contato diretamente com os gases provenientes da rede pública. E eu sigo em uma sequência de subcoletores. Então, da caixa de inspeção 1, eu sigo para a caixa de inspeção 2, onde ela recebe outros efluentes de outros tubos de queda, de outros ramais de esgoto e segue para uma caixa de inspeção 3, mais um trecho de subcoletor, como vocês podem ver aqui, com 1% de inclinação e 100 milímetros de diâmetro. E nessa caixa de inspeção 3 ele recebe mais contribuições de outros tubos de queda, de outros trechos de ramais de esgoto. E agora, partindo desta caixa de inspeção 3, no caso desse projeto, nós temos o trecho conhecido como coletor predial. O que é o coletor predial? O coletor predial é o trecho de tubulação de esgoto que vai desaguar toda a contribuição de esgoto da minha edificação ou no sistema de tratamento individual ou então na rede pública de esgoto. Então, como vocês podem ver, a partir da caixa de inspeção 3, se eu acompanhar o traçado da minha tubulação, o projeto mesmo já especifica, vai para a rede de esgoto. Ou seja, não existe mais nenhuma contribuição da minha edificação após a caixa de inspeção número 03. Ou seja, esse trecho aqui é o trecho do coletor predial. E onde é que nós vemos todas essas definições? De onde saem todas essas classificações, essas definições, esses critérios? Bom, primeiro que nós voltamos aqui à NBR 8160, que como eu falei lá na aula de introdução, é a norma que regulamenta, que nos dá todas as diretrizes de projeto e execução das instalações de esgoto. E aqui no item 3, ó, definições, nós temos todas essas definições do que é um ramal de esgoto, do que é um ramal de descarga, o que é um desconector, o que é um coletor predial, e fica até de dica para vocês. Todas as normas, pelo menos de engenharia, elas sempre possuem um item aqui de definições, onde você vai ver as definições dos itens e dos termos que ela utiliza no seu projeto, na sua regulamentação. Isso visando facilitar a compreensão por parte do projetista, por parte do engenheiro.